O que Jesus quis dizer com a expressão ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho e também ninguém deita vinho novo em odres velhos? Você vai aprender algo muito interessante dentro dessa expressão que Jesus falou e eu vou te mostrar todo o contexto aqui. Eu queria que você agora pegasse a sua Bíblia, pegasse uma caneta e também um caderno para você anotar o que eu vou te falar. Eu acredito que você vai aprender muito com esse texto. Se você prega, se você ensina, se você é amante da palavra de Deus e quer se aprofundar um pouco mais nos textos bíblicos, chegou a tua oportunidade. Anote o que eu vou falar, porque isso aqui é muito interessante. Então, esse contexto aqui, ele começa lá no versículo de número 14. Aqui está dizendo que os discípulos de João Batista chegaram até Jesus para lhe fazer uma pergunta. Algo interessante é que você percebe que Jesus não está lidando com os escribas e nem com os fariseus, mas ele está lidando com um grupo chamado os discípulos de João. O interessante é que João Batista já tinha morrido. E você lembra que lá no Jordão, quando João Batista estava batizando, Jesus aparece e João fala para todo mundo, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E muitos dos discípulos de João passaram a seguir a Jesus. Mas você também percebe que alguns discípulos de João, por algum motivo e razão, que eu não sei qual é, eles não seguiram a Jesus. E esses discípulos aqui de João é exatamente esse grupo que não seguia a Jesus. E eles vieram fazer uma pergunta a Jesus. Olha só, a pergunta foi a seguinte: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Eles queriam saber por que eles jejuavam, os fariseus também jejuavam, mas os discípulos de Jesus não jejuavam em hipótese nenhuma. E eles estavam ali contentes, alegres, sorridentes, eles estavam felizes com o mestre na sua presença e não tinham essa prática de jejuar. E eles queriam saber, eles foram verdadeiros e foram até a fonte para saber de fato qual era o motivo pelo qual eles não jejuavam. E Jesus vai explicar. Olha só, o verso 15. E disse-lhe Jesus: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Ou seja, Jesus está comparando aquele momento que ele está vivenciando com os seus discípulos, aquele momento em que ele está ensinando os seus discípulos, transmitindo para eles a sua mensagem, o evangelho. Ele encara isso como se fosse uma festa, um momento de alegria. Então, de maneira nenhuma, eles poderiam jejuar, porque o jejum, para Jesus aqui no contexto, ele indica um luto. Como é que você vai jejuar estando numa festa de casamento? Como é que você vai jejuar estando na presença do noivo? Não tem como. E Jesus explicou isso para eles. Eu sou o noivo e eu estou diante deles e eles não têm que jejuar. Mas, olha só, dias virão em que lhes será tirado o esposo e então jejuarão. O que Jesus está ensinando? Jesus está ensinando sobre a sua morte, ressurreição e partida. Quando ele não estivesse mais fisicamente aqui com eles, então era o momento deles jejuar, porque isso indica luto, indica aflição. Eu jejuo porque quero que alguém que está longe esteja perto. Então o jejum é uma forma de chamar a atenção da pessoa amada. É isso que Jesus está querendo dizer. Então não tinha porquê nem os discípulos de João jejuarem e nem tampouco os fariseus jejuarem. Porque o jejum dos fariseus era um jejum criado. Era um jejum que passava por tradição oral, por costumes humanos. Então, eles faziam isso como forma de tradição e não como algo para agradar a Deus. Agora você percebe, Jesus vai um pouco além. Ele vai dizer assim no verso 16: ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior a rotura. O que ele está ensinando? O vestido velho carrega a simbologia de toda a lei cerimonial. A lei levítica que consistia em mandamentos de não coma isso, não coma aquilo, festas, lua novas, tradições humanas criadas pelos fariseus, tudo isso é comparado como um vestido velho. E esse pano novo, que não foi lavado, que está intacto, que está passado, que está engomado,
representa a graça de Deus que ele veio trazer, representa o evangelho, representa a sua mensagem, que não cabia como remendo dentro dessa estrutura velha, criada pelos fariseus, por tradições orais e também pela lei levítica que eu expliquei aqui para vocês. Então, esse pano novo indica aquilo que Jesus veio trazer. E ele diz também aqui no verso 17, ninguém se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. O que Jesus está dizendo? Preste bem atenção nessa figura que Jesus usa, porque isso aqui carrega um mistério profundo. Ele fala sobre odres novos e também vinho novo. E também ele fala sobre o pano novo. Então, se você quer viver com o velho, você não pode desfrutar do novo, porque não tem como. Se você encaixar o velho no novo, você vai perder o velho e também vai perder o novo. Se você for perceber o que ele está falando, o vinho novo é o que ele veio trazer, que só cabe dentro de um odre que é novo. E o odre novo fala de quê? O odre novo fala de uma nova identidade em Cristo. Porque se você quer viver a vida velha, você vai ficar com o odre velho. O odre velho fala de passado, fala do velho homem. Mas o odre novo fala de uma vida restaurada, alguém que nasceu de novo, alguém que foi restaurado, alguém que sofreu a metanoia. Então, essa pessoa transformada está preparada para receber de Deus as coisas novas do reino. É isso que Jesus ensina. Então, o vinho fala sobre aquilo que o Espírito Santo deposita em nós, porque o vinho, ele é posto dentro do odre. E o Espírito Santo, ele está dentro de nós, ele está em nós. E quando fala da veste nova, fala do nosso caráter em Deus. Fala daquilo que nós apresentamos. Uma vez que nós somos mudados por dentro, nós somos transformados por Deus, automaticamente a gente reflete isso fora. Então, quando eu reflito isso fora, quando eu reflito essa identidade de Deus aqui fora, isso fala da veste nova. Isso fala desse, entre aspas, remendo novo que ele veio trazer, que não cabe no vestido velho. Então, é isso que Jesus ele está querendo passar para os discípulos de João. Rompa com o velho, porque o que eu tenho para vocês é novo. Rompa com essa tradição oral dos fariseus. Rompa com tudo isso, porque se vocês quiserem experimentar, vivenciar, desfrutar do novo, eu tenho para vocês. Mas o que eu tenho não cabe dentro de alguém que tem uma mentalidade velha. Não cabe dentro de pessoas que não nasceram de novo. Jesus está querendo mostrar que o que ele veio trazer não cabe dentro de uma velha criatura. Mas é necessário você nascer de novo, você ser uma nova pessoa em Cristo, você ser criado novamente em Deus para receber o que ele tem para você. Espero que você tenha compreendido esse texto. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. E se você quiser fazer parte do nosso grupo exclusivo de homens no WhatsApp, é só você me chamar aqui no Instagram, que está aparecendo aí. Me chama, fala comigo e eu vou colocar você lá no grupo, tá bom? Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. E eu te espero no próximo vídeo.